pessoal, esse é mais um episódio do BetaCast e hoje eu tenho o prazer de receber o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Empreendedorismo e Inovação, o Rogério Corradini Oliveira, lá de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Muito obrigada, secretário, por estar aqui com a gente. Obrigado, Clara. Agora, acabei de falar, acabei de comentar, nós sairmos do Rio Grande do Sul, da nossa cidade de Cruz Alta, que é uma cidade relativamente pequena para médio porte, E nós estarmos aqui em São Paulo, no maior evento de inovação da América Latina, inclusive, fazendo um podcast aqui é uma satisfação enorme. Obrigado pela oportunidade. Para começo de conversa, queria que você nos falasse. Cruz Alta, tem buscado cada vez mais inovação na gestão pública. Quais que foram as principais iniciativas de tecnologia e inovação que a prefeitura adotou nos últimos tempos? Pois então, deixa eu fazer um resgate histórico, para vocês terem uma ideia da contextualização da nossa cidade, da nossa circunstância. Quando o Rio Grande do Sul tinha apenas 10 municípios, Cruz Alta era um deles. Ou seja, somos uma cidade de 204 anos de idade, E eu diria que, de alguma maneira, é uma cidade que promoveu circunstâncias disruptivas. E isso é bem importante, porque nós somos uma cidade de matriz econômica do agronegócio, A nossa matriz econômica é a agricultura, é a proteína vegetal, mas nós, desde a nossa fundação, olha só, a nossa fundação, ela se deu em função de uma circunstância jesuítica. Nós tivemos lá uma intenção, vamos dizer assim, dos padres jesuítas da época, de colocar um marco de localização para carreteiros, para mascates. Então, virou um ponto de referência para deslocamento naquela época. E dali, então, se estabeleceu ali uma comunidade. E essa circunstância geocêntrica regional permitiu que se estabelecessem outras situações bastante interessantes que repercutiram no futuro do município e da região como um todo. Hoje nós somos a região que tem o maior centro rodoferroviário, maior entroncamento rodoferroviário do interior do estado. Nós somos, por vocação, em função disso também, uma circunstância favorável para a logística. E nós, de todo o Rio Grande do Sul, nós drenamos 70% dos grãos que são exportados pelo Porto de Rio Grande. Nós recebemos em pelo menos 6 grandes empresas cerealistas que reúnem esse volume de cereais que descem ao Porto do Rio Grande. Então nós temos uma característica bastante interessante que nos proporciona uma atratividade para investimentos empresariais muito grande. Então, para te ter uma ideia, nós também tivemos, dentro do conceito de pesquisa para beneficiamento, aliás, para benefício da agricultura, nós tivemos o maior centro de pesquisa genética em funcionamento durante muitos e muitos anos, que inclusive gerou a maior circunstância disruptiva da agricultura, que foi o plantio direto na palha, ou seja, um manejo de plantio revolucionário que saiu de Cruz Alta para todo o Brasil. Então nós somos uma circunstância, nós somos uma situação bastante favorável para a inovação. E hoje, por exemplo, nós temos lá a primeira empresa de bioinsumos do Brasil que domina o mercado latino-americano. Nós temos também a maior indústria de laticínios, produtos derivados do leite, que é a CCGL. Então nós temos realmente uma circunstância favorável, mas aí vem o assunto inovação. Nós temos também a mesma situação que a maioria esmagadora dos municípios tem, que é se reinventar e se aproximar da tecnologia. Agora, ontem, por exemplo, a gente estava ouvindo ali a prefeita de Balneário Camboriú, que é uma cidade maravilhosa, tecnologicamente bonita, Sim. Visualmente entusiasmante, mas ela disse que assumiu a prefeitura em janeiro e se deparou com um ferramental arcaico de gestão Sim. pública. Então, ou seja, independente do tamanho, a gestão pública precisa se reinventar. E é o motivo pelo qual nós estamos aqui. A nossa prefeita foi a primeira mulher em 200 anos de gestão pública, e não apenas por ser mulher, mas ela é uma pessoa, eu até brincava com ela, vou falar bem de ti aqui, ela é uma pessoa disruptiva também, Ela é uma pessoa que busca cada vez mais aproximar a gestão do município para essa realidade nova. E a gente está percebendo uma coisa, que todo esse diálogo de inovação
Ela, por exemplo, esteve em Londres agora, semana passada, inclusive, ela esteve em Londres, lá numa capacitação para inovação tecnológica, cidades inteligentes, né? E hoje a gente veio junto com ela para cá. Ela realmente busca esse encontro, né, do que é novo para a gestão pública. E a gente está percebendo, eu tenho dificuldade de falar pouco, a gente está percebendo uma coisa, que todo esse diálogo, tudo isso que está à disposição aqui para a gestão pública, tem como cerne, tem como ponto-alvo a facilitação e o atingimento do cidadão. Não é apenas para melhorar a gestão pública, não é apenas para tornar mais fácil a gestão pública, é também e principalmente para comunicar com mais eficiência e prestar serviço mais eficiente, mais rápido, mais dinâmico para o cidadão. Esse é o cerne da inovação na gestão pública. A gente está muito entusiasmado porque nós percebemos que talvez sejamos um dos poucos municípios com esse olhar no interior do Rio Grande do Sul. E assim, quando a gente fala em inovar em gestão pública, tem essa questão da cultura, da mudança de cultura e também do engajamento de uma equipe do serviço público. Como que vocês lidam com isso lá no município? Assim, ó, a gente entende que toda a mudança, toda ressignificação, ela parte de um princípio fundamental no ser humano, que é muito difícil tu conseguir, que é a vontade. Tem que ter vontade. Sim. Né? E a vontade, ela vem da liderança. Né? Então, por exemplo, volto a fazer um elogio à nossa prefeita, é uma jovem médica que abriu mão da carreira, né, de medicina e hoje se dedicou, ela entendeu que o caminho é aquela situação assim, ó, da gente em algum momento entender que para poder vislumbrar transformação, muitas vezes tu precisa se transformar no agente das transformações que tu gostaria de ver acontecer. E ela é um exemplo disso, né? Então, ela veio para esse ambiente e ela é hoje uma grande inspiração, viu? Uma grande inspiração para toda a equipe, ela é extremamente instigadora, ela provoca e acompanha. Então, ela é a essência da liderança, que é aquela pessoa que conduz pelo entusiasmo, né? Então, isso faz com que a equipe toda se engaje. Legal. Eu não tenho dúvida que, por exemplo, eu tive, há pouco tempo atrás, uma palestra, eu ouvi uma palestra que me entusiasmou muito, que é justamente a certificação para ISO 9001, né, para cidades inteligentes. E aí a gente começou a se aprofundar um pouco mais, conversamos com a prefeita e ela disse, olha, isso aí é o caminho. Toca a bala, vai atrás e eu vou dando suporte que for possível. Então, hoje a gente tem algumas mentorias já alinhadas, né, para a gente poder conduzir o processo de certificação e já deu para perceber que fazendo apenas o assunto de nos direcionarmos para a certificação, na medida em que a gente vai buscando as condicionantes e construindo o caminho para a certificação, só isso já transforma a cidade. Imagina depois de certificada, são aproximadamente 260 indicadores que tu precisa implementar de melhorias e de condições favoráveis, né, e de pontuação para buscar a certificação ISO 9001. Então tu imagina assim, ó, tu chegar realmente na certificação significa tu transformar a cidade para o futuro, né? E eu acho que isso é bacana. Eu te digo assim, ó, acabei de brincar aqui com o pessoal, né? A minha vida foi uma reinvenção total, né? Eu comecei como músico, depois parti para a publicidade, trabalhei 20 anos com isso, hoje eu sou biólogo de formação, trabalho com consultoria ambiental. Eu tenho 60 anos de vida, 59 de iniciativa privada, 1 ano de política e 6 meses de gestão pública. Então, assim, ó, para mim é muito entusiasmante, porque eu também me sinto como a prefeita, né? Eu também me vejo como uma pessoa que arregaçou as mangas para me transformar nesse agente de transformação das coisas que eu queria ver melhor. Sim. Então isso é muito entusiasmante. E aí isso vem também da liderança dela. E, secretário, hoje ainda, né, quando a gente fala de transformação digital nos municípios, tem muitos municípios que acham que isso ainda é muito longe, tá muito lá no futuro. Como é que esses municípios, diferentes portes, podem fazer parte desse movimento? Olha, eu vejo assim, ó, nós não especificamente por estarmos no interior, tá? Porque hoje tu está conectado com o mundo se tu quiser, né? Tu te comunica, tu entra em contato com o mundo inteiro se tu quiser. Mas nós no interior temos um pouco de dificuldade de acesso a ferramental tecnológico. A gente tem um pouco de dificuldade de dados, porque decisões precisam ser fundamentadas em dados. Sim.
a gente tem dificuldade de buscar o histórico de dados para poder fazer, vamos dizer assim, todo um planejamento, toda uma circunstância que possibilite tu criar metodologias para tomar decisão. Sim. E a gente tem também, não há como negar, a dificuldade de capacitação técnica disponível no mercado, pessoal capacitado, que possa realmente contribuir para essas ferramentas todas se estabelecerem no interior do estado. Então, realmente, municípios pequenos e municípios do interior têm essas circunstâncias que dificultam. Nos volto a dizer, tendo vontade, tendo interesse, a gente pode começar a construir isso. Então, vamos dizer assim, de alguma maneira existe uma certa dificuldade instalada, cultural também, que precisa se romper, né? A gente precisa abrir a mente, precisa aceitar o desafio e estar disposto a errar também. Sim. Porque isso faz parte, né? A tentativa e o erro faz parte, mas a gente precisa estar disposto a errar. E aí tem um detalhe, na vida pública, a gente tem dificuldade de aceitar o erro. Então, assim, a gente realmente está aqui aceitando, de peito aberto, enfrentamento de erros e acertos. Porque, assim, é difícil tu te colocar o julgamento público. Sim. Sabe? Essa é a dificuldade Teve de um entrevistado que me falou aqui, que eu perguntei, né, o que os gestores tinham que ter? E ele disse assim, coragem. Não, exatamente. E assim, essa talvez seja a grande dificuldade da gente se despreender, por exemplo, não digo confortável, porque ser empresário no Brasil não é confortável, nunca foi, né? E está sendo muito difícil, sempre foi, não há novidade. Mas é uma situação de nosso domínio. Eu ser empresário de 20, 30 anos, me transforma numa pessoa dominadora do ambiente empresarial e eu me sinto seguro para tomar as minhas decisões. Quando tu larga esse conforto, entre aspas, e vem para o setor público, tu te coloca, primeiro, no julgamento público, não é fácil tu te oferecer para isso. Segundo, tu certamente pode cometer erros, não é nada impossível e realmente, por mais que tu tenha cuidado, vai cometer algum tipo de erro. E até que ponto isso vai influenciar na minha vida? Sim. E até que ponto eu estou disposto a fazer esse enfrentamento? Então, vir para o ambiente público não é fácil, sabe? Mas também não é difícil e a gente precisa estar envolvido num sentimento realmente de contribuição. Então eu vejo assim, pessoas como a prefeita, eu e mais uma série de outros colegas que também vieram da iniciativa privada, né? Fica esse recado. Eu acho que é importante as pessoas que eventualmente estejam ouvindo, que de alguma forma estão próximos de uma possibilidade de contribuir com o ambiente público, de tentar levar para o ambiente público uma visão realmente mais construtiva, né, com um propósito mais elevado. Essas pessoas façam uma análise e aceitem, enfrentem, tenham coragem, porque depois que as coisas começam a se materializar e tu vê a transformação acontecer, tu vê a comunidade te olhar de uma maneira saudável. Eu, por exemplo, aqui fiz várias postagens na minha rede social e eu tenho percebido manifestações de pessoas da comunidade que eu não conheço, dizendo, que legal, vocês estão aí buscando algo novo para nós, que bom, vocês querem realmente melhorar a cidade. Legal. Então, assim, isso é gratificante, né? Rogério, foi um prazer te receber aqui no BetaCast. Espero que a gente possa conversar em outras oportunidades. Tá bem, e eu quero dar os parabéns para a Beta também, porque acabamos de falar também ali na frente, né, com os atendentes ali, o pessoal, a gestão de vocês. Assim, todo o diálogo que a gente vem acompanhando, que eu venho percebendo sobre inovação, sobre inteligência artificial, sobre ferramenta digital na gestão e principalmente na inovação tecnológica, ela precisa ser para um fim muito claro. Precisa servir para a comunicação do cidadão, poder público se comunicar com mais facilidade com o cidadão, prestar um serviço de mais qualidade e ser mais ágil. Então, o cidadão é o cerne, sabe? A pessoa, o usuário, a pessoa que está lá no dia a dia da comunidade precisa ter esse respeito do poder público, né? Sim. Então, deu para perceber que o cerne de tudo isso que a gente está vendo num mega evento como esse é o cidadão, né? E a gente precisa ver isso aí. Vocês apresentaram para nós ferramentas e soluções justamente para essa finalidade, sabe? Para facilitar a vida do cidadão. Então, parabéns para vocês. Tomara que a gente consiga interagir com vocês, quem sabe até trabalharmos com vocês como fornecedores aí de uma mudança muito importante para nossa cidade. E esse foi mais um episódio do BetaCast. Até mais!